A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Tudo bem com vocês? Estão prontos para louvar ao Senhor? Eu quero saudar a todos que estão aqui presentes, que Deus abençoe na paz do Senhor Jesus, e a todos aqueles que nos acompanham pelas múltiplas plataformas, Facebook, Instagram, YouTube. Que Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo, agora ao vivo ou mais tarde, em outro momento. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Gostaria de convidá-los a, se possível, colocarem-se de pé e nós lermos uma porção da palavra de Deus, Salmos de número 34. Salmos de número 34. Livro dos Salmos 34, a partir do verso 1. Amém? Todos estão acompanhando? No telão, né? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 34, a partir do verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma ou em unidade lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vergonha. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém, queridos? Você pode ler depois esse salmo em casa, mas veja bem o que a palavra do Senhor nos diz, que você pode tomar posse. De repente, em algum momento que você está vivendo ou não consegue nem encontrar palavras, os salmos são orações em forma de cântico, e elas podem nos inspirar porque elas também trazem uma confiança que é real, que é verdadeira e que você pode tomar posse para a sua vida. Contemplai e sereis iluminados. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e a contemplar o Senhor, a voltar os seus olhos para o autor e consumador da sua fé nesse instante, para elevar os seus pensamentos ao Senhor. E eu peço, Senhor, que nessa noite os nossos pensamentos sejam tomados cativos em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, ó Pai, que o nosso coração, o nosso ser, ó Deus, venha Te glorificar nessa noite, todo o nosso ser. Te exaltamos, Senhor, ó Deus, na beleza da Tua santidade, pois Tu és santo e não há outro Deus que se compare a Ti. É em Tua presença, Senhor, que estamos reunidos e somos gratos por isso. Onde o nome do Senhor é invocado, Senhor, os nossos inimigos batem em retirada, porque só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Não há nada, nem no céu, nem na terra, ninguém que se compare a Ti. Tu és santo eternamente, és poderoso, e em Ti, Pai, nós confiamos. Em Ti nós depositamos a nossa confiança, porque Tu és o Deus que nos livra de toda tribulação, é o Deus que nos livra de todo medo, de todo temor. Ó Deus, por isso, Pai, nós nos rendemos ao Senhor. Obrigado, Deus, por não somente ser o nosso Senhor, o nosso Deus, mas ser também o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso amado, o nosso noivo, o nosso Redentor, o nosso companheiro de todos os momentos, de todos os instantes das nossas vidas. Nós Te exaltamos, Senhor, e Te glorificamos, e na autoridade do Senhor repreendemos toda a obra do inferno e declaramos, ó Deus, ó Pai, cada vida que aqui entrou ou estiver por entrar, a bênção do Senhor seja sobre cada um, sobre tudo que temos, sobre tudo que somos. Nós declaramos a Tua vitória, a Tua bênção, a Tua graça, cura, libertação, salvação, transformação, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.
Onde dois ou mais estiverem reunidos na presença do Senhor, Ele está entre nós. Amém, queridos? Vamos exaltá-lo. Sei que estás aqui neste lugar. Posso te sentir, sonda-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor. Teu amor, eu olho para ti e ao te contemplar sua glória sobre mim transforma-me. Com teu amor, Diga a Ele. enche-me. Deixa o amor do Senhor te inundar. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar Em tuas águas. em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar Do quê? do teu amor, do teu amor, do teu amor, do teu amor. Só a igreja em tuas águas. Em tuas águas quero nada vai me separar em tuas águas. Em tuas águas quero mergulhar mais
Aleluia. Levante suas mãos para o alto assim, ó. E dê um aplauso ao amor de Jesus. Aplauda a presença dele neste lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. É por causa do amor do Senhor que nós estamos aqui hoje. Um dia ele nos amou e nos resgatou, nos atraiu, nos trouxe para a sua presença e nos colocou sobre a rocha. Amém? Por isso nós estamos em pé. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, porque estamos de pé, seguidos, não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Isso. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos alcançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Isso, declare. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh, aleluia, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. E o que fazemos? Vivemos por isso estamos de pé. os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam,
mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Então declare: não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como Os montes de Sião, que não se abalam. isso, como em volta de Jerusalém estão os montes. Olha só, assim é o Senhor em volta do seu povo. Você é povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, quero ouvir a igreja. Não. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, amém? Deixamos esse recado nos céus e para todos aqueles que têm ouvidos para ouvir. Sem Jesus não dá, amém, queridos? Ele diz: sem mim nada podeis fazer, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. O seu nome é mais alto, amém? O seu nome é o maior, o seu nome é sobre todos, aleluia. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam. Santo,
toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. O que faremos? Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, diga! Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Você pode declarar mais forte teu nome. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Mais uma vez, teu nome. Teu nome é mais alto, teu nome... Mais forte, igreja! É maior. Teu nome é sobre todos. Você consegue se alegrar com essa declaração? Os tronos e domínios, governo, isso! Poderes, teu nome é sobre todos. Aleluia! E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado é, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar. Amém, glória a Deus. Todos repitam comigo: glória ao Pai,
glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Graça e paz, igreja, boa noite. Sejam todos bem-vindos no culto da vitória. Graça e paz também você que está nos acompanhando aí pelos todos os canais digitais, que acompanhem nossa palavra, pregação hoje. Que Deus, através desse canal, pode te abençoar. Amém? Igreja, quero convidar vocês nessa noite a abrir a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 5. Livro de Êxodo 35, 5. Através dessa mensagem, vamos louvar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Amém? Irmão, nós estamos no mês de junho aí, com um tema, né? Fui chamado para servir. E hoje, especificamente, é sobre servir a igreja local. A oferta e dizimar também é uma forma de servir a obra de Deus e a igreja local. Servir a Deus também é investir naquilo que Ele está construindo. Em Êxodo 3:35, 5 fala assim: separai do que tendes uma oferta ao Senhor, cada um de coração disposto, traga uma oferta ao Senhor, ouro, prata e bronze. Meus irmãos, nesse trecho, o povo de Deus foi chamado para servir por meio de ofertas, e não era qualquer oferta, mas algo dado do coração, algo disposto para construir o tabernáculo, o lugar da presença de Deus. Irmão, não era qualquer oferta não, para aquela igreja local deles naquele momento. Era uma oferta especial, do melhor que eles tinham. Hoje, o nosso tabernáculo é a sua igreja local, é onde você está, é onde você congrega. E quando dizimamos e ofertamos com alegria, nós estamos servindo a essa casa, mantendo as luzes acesas, apoiando ministérios, evangelismo, discipulando e tudo mais que aqui acontece. Meus irmãos, é através do seu dízimo, da sua oferta, que o trabalho da igreja acontece, que a obra de Deus, ela avança. É através da oferta do teu coração, do seu dízimo, do que você dá de melhor aqui. Muitos querem servir com microfone, com liderança, com visibilidade. Mas o verdadeiro servo também serve no silêncio, com fidelidade. Inclusive no dízimo e nas ofertas. Amém? Ofertar é dizer: Senhor, eu sirvo com o que tenho, porque sei que tudo vem de Ti. É confiança no Senhor, que tudo vem dEle, meus irmãos. Seja fiel no pouco, sirva com seu recurso, como quem diz: eis-me aqui, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, com tudo que somos e temos. Amém? Meus irmãos, quero convidar vocês a ofertar, a dizimar nessa noite, que você possa confiar plenamente na obra do Senhor na sua vida. Não tenha medo, meu irmão, de abençoar a sua igreja local, para que o trabalho não pare, mas que o trabalho sempre avance para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidar todos a se colocarem de pé, para a gente estar orando, abençoando a sua oferta, o teu dízimo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que querem ofertar, tem a maquininha lá no fundo, atrás da cadeira tem os QR Code. Você de casa aí vai ter acesso ao nosso Pix, tá? QR Code também. Se quiser estar abençoando a obra do Senhor, você terá essa oportunidade. Amém? Meus irmãos, vamos orar. Pai Celestial, Deus poderoso, nos colocamos diante da honra e da glória do Senhor nessa noite, Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar as famílias, as casas aqui representadas pelos seus pais, filhos amados nessa noite. Pai, que nunca venha nos faltar fé, que nunca venha faltar o pão de cada dia em nossa casa, pois Tu és o Deus provedor da alegria, da paz, da mansidão em nossos corações. Pai, nos dê força, nos dê coragem, Pai, para nos abençoar, para correr atrás do pão de cada dia. Oh Jesus, eu sei que o Senhor não abandona a Tua igreja, que o Senhor sempre está conosco, que o Espírito Santo esteja nos guiando, Pai, nos Teus caminhos, Jesus. Oh Pai, olha pelo coração de cada homem, de cada mulher aqui presente. O Senhor sabe o que passa, Pai. Que o Senhor possa abençoá-la, Pai. Que o Senhor possa abençoar o homem, essa casa, essa família, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estamos nessa noite aqui, Pai, te buscando, te servindo e te exaltamos, porque toda honra e glória é para o Senhor
Amém. Amém. Meus irmãos, fica na paz. Santo, toda criação, Santo, exaltado é, Santo, Santo para sempre. E o teu povo Santo. Amém. Meus irmãos, antes do nosso informativos, quero dar mais uma reforçada aí, convite aos homens, aos varões. Sábado agora, dia 14, né? Nós teremos o culto dos homens. Meu irmão, não deixe de estar aqui na tua igreja local, não deixe de servir na tua igreja local, venha somar conosco. Nós precisamos de vocês aqui, tá? Para unir forças. Homem só é presa fácil, meu irmão. Então devemos estar em comunhão ali, um com o outro, tá? Valorize o trabalho da tua igreja. Vem estar conosco, aguarde vocês aqui, hein? Chame um amigo, chame um familiar, um colega de serviço. Talvez a mensagem que aquela pessoa, aquele varão, aquele homem precisa escutar, ele vai ter aqui no sábado. Amém? Meus irmãos, quero chamar o informativo. Confira a nossa agenda da semana. Segunda-feira, às 19 horas, oração de intercessão. Quarta-feira, às 19 horas, estudo bíblico. Quinta-feira, às 19h30, culto da vitória. Sexta-feira, às 19 horas, culto dos adolescentes. Sábado, às 19h30, culto dos jovens. E domingo, às 18h30, culto da família. Culto dos homens, neste sábado, 14 de junho, às 19h30, com o tema Desça do Pedestal. Não fique de fora, convide um amigo e venha, aguardamos por você. Cantina do Pastel, domingo, dia 22 de junho, logo após o culto da família. Serão 3 sabores para o seu jantar por apenas R$12 e acompanha um copo de refrigerante. Não fique de fora, venha para a tenda da bênção e bom jantar. Venha celebrar conosco, fique por dentro de tudo o que acontece na sua igreja. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Igreja Batista Boas Novas de Primavera do Leste. Uma igreja família vivendo as boas novas de Cristo. Desejamos a todos um ótimo culto. Amém, igreja? Quem já decorou essa fala do final? Levanta a mão. Seja bem-vindo, como é que é? Uma igreja família vivendo as boas novas do reino. Amém? Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Tem algum visitante aqui nessa noite? Levanta sua mão assim, que nós costumamos presentear os visitantes. Tem algum? Não? Todo mundo de casa? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus por essa oportunidade. Amém, irmãos? Como os irmãos já sabem, nós iniciamos uma campanha, né, nas quintas-feiras. E a campanha do mês de junho é relacionado a fui chamado para servir. Amém? Diga para essa pessoa que está do seu lado assim: você foi chamado para servir. Agora pergunte, mas não espere uma resposta. Você está servindo na sua igreja local? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Isaías 6. Aleluia, Jesus. E semana passada o pastor João ministrou sobre servindo a minha família. Quem estava aqui quinta-feira passada? Eu não estava, mas eu assisti a ministração e eu achei assim poderosa para a glória do Senhor. Amém? Peguei muitas coisas para mim, que foi falado ali, como esposa, como mãe, né? O servir, irmãos, começa na nossa família. Se existe a cultura do servir na sua casa, na sua família, então, facilmente na igreja, você não vai ter problema nenhum para servir. Nem seus filhos, nem sua família. Porque o exemplo começa em casa, amém? Então, foi muito interessante ter aberto essa campanha com esse chamado para servir a família. E hoje é servir a igreja local.
essa igreja onde Deus colocou você e a sua família para congregar. Glória a Deus. E em Isaías 6, a partir do versículo 1 ao 8, essa palavra, irmãos, desde os meus 12 anos de idade, tem só a Luana que fez 12 anos recentemente aqui. Tem mais alguém que tem 12 anos aqui? Não? Só a Lu? Não, Léo. Já foi, ó. Mas ali, eu lembrei da Luana, viu, Alessandra? Eu imaginei que ela estivesse aqui hoje. E eu pensei, eu vou focar na Luana, porque eu tinha a idade dela quando eu vim para Jesus, na adolescência. E participando de congressos, naquela fase tão gostosa que é a adolescência na presença de Deus. Muitos congressos de missões que eu participava, o tema era esse. Isaías 6. Eis-me aqui, envia-me a mim. Todo mundo já ouviu essa declaração de Isaías 6, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. E essa palavra sempre ficou gravada em meu coração, sobre o envio, né? E diz assim a palavra do Senhor, Isaías 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, olha só o que Isaías disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar. Quem perguntou para Isaías, irmãos? Quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Envia-me, ou em outras versões, eis-me aqui, envia-me a mim. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por esta palavra, Pai. Que o Senhor, papai querido, seja bem-vindo neste lugar. Eu sei que o Senhor já está presente, Pai. Obrigada, Senhor, pelas canções que foram ministradas em louvor a Ti. É verdade mesmo que o Senhor é santo, que toda a criação declara a Tua santidade. O Teu povo declara a Tua santidade, Senhor. Seja entronizado aqui neste culto, Senhor. Toma agora nossas mentes, nosso coração, toma cativo o nosso pensamento. Espírito Santo de Deus, traga, Senhor, o espírito de sabedoria e revelação da Tua palavra. Sim, Senhor, que essa palavra possa ser revelada a cada um de nós e possa ser como uma semente frutífera na minha vida e na vida dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome por tudo, Senhor. A Ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Esse capítulo, irmãos, ele vai falar sobre o chamamento de Isaías. E vocês percebem que Isaías, Deus nem tinha falado com ele ainda. E aí ele já coloca uma série de defeitos. Olha, eu sou impuro, eu habito no meio de impuros lábios. E em muitos momentos, nós somos essas pessoas que colocamos condições para servir. Ah, mas eu não sei falar bem. Ah, mas eu sou tímida. Ah, mas eu não sei, sabe? E Deus nos mostra em sua palavra
que tudo em nós pode glorificar ao nome dele. Moisés é um exemplo, né? Então, meus irmãos, a sua limitação, ela não pode te impedir de servir. Amém? E essa palavra é: quem há de ir por nós? Será que nós estamos disponíveis para dizer: Senhor, eu digo, eis-me aqui, ao teu chamamento. Eu também quero me colocar à disposição. Eu também quero servir de alguma forma. Porque Deus, irmãos, Ele precisa sim de pessoas que façam a obra. Porque Ele comunicou a Isaías: quem enviarei? Havia uma necessidade de que um profeta se levantasse. Então Ele disse: quem enviarei, Isaías? E Isaías poderia muito bem ter tirado dele da reta, né? Ele podia ter falado assim: não, Senhor, envia aquele irmão lá, envia o outro. E em alguns momentos a gente não tem essa coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor. Então Deus está falando comigo e com você, amém? Não está falando com quem está do seu lado, é com você, irmão, é com você, irmã. Então a gente precisa ter essa coragem de dizer: Senhor, é comigo. Não é, ele não respondeu: eis-me aqui, envia aquele ali. Não foi isso que ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E essa palavra, como eu disse a vocês, irmãos, ela sempre me acompanhou, sempre eu tenho me colocado nessa posição de envio, de estar à disposição. E eu penso assim: Senhor, desde os meus 12 anos, já são 24 anos depois, e eu sei que tem mais pessoas aqui que servem ao Senhor desde a sua adolescência, que servem ao Senhor desde a sua juventude. Outras pessoas entregaram a vida para Jesus recentemente, né? Então, qual é o propósito de quando a gente entra pela porta de uma igreja, a gente vem à frente, a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí a gente senta no banco e acabou a vida cristã. Aí a gente vira consumidores de culto. Não é esse o fim que Deus tem nem para mim, nem para você. Deus não nos chamou para ser consumidores. A gente consome no mercado, a gente consome a estrutura de uma academia, a gente consome em uma sorveteria, mas na igreja nós não fomos chamados para ser consumidores, mas para ser servos, amém? Para servir. E eu costumo dizer nas turmas de discipulado para batismo, essas pessoas que elas estão vindo para batizar nas águas, além de assumir esse compromisso público, de afirmar a sua fé no Senhor, de descer as águas do batismo, né, de ser envolvido com a obra do Senhor, eles também têm responsabilidades como membros de uma igreja local. Amém? Aqui nós temos uma igreja bíblica. Você pode glorificar Deus por isso? Porque a sua igreja, ela não inventa moda. A sua igreja, a nossa igreja, ela não inventa modismos. Ela tem palavra. E nós lideramos adolescentes, já tem mais ou menos uns 8 anos. E, irmãos, como era cansativo ter que promover festas, noite do não sei o quê, tantas atividades e festas. Isso não segura ninguém. Se segurasse, uma galera não tinha desviado. Então, o que alimenta verdadeiramente, o que segura a pessoa é a palavra, irmãos. Então, o critério para que você possa congregar em uma igreja saudável, estamos falando de igreja local, é esse. Essa igreja tem palavra? Essa igreja, ela é bíblica? Ou ela fica inventando moda para atrair pessoas? Irmãos, eu falo para os adolescentes: se Jesus não for o atrativo principal do nosso culto de sexta-feira, nada mais será. Porque se Jesus não está sendo capaz de atraí-los, então não tem o que a gente faça. E Jesus tem que ser a motivação principal do meu coração e do seu, para a gente estar aqui nesse culto, por exemplo, no culto de quinta-feira. E é isso que tem motivado a nossa galera. Eles vêm no culto. A gente tem sim os nossos momentos de lazer, mas a gente não se prende a isso, porque é a palavra que precisa ser colocada em nossos corações. Amém?
E até achei interessante, o pastor João foi visitar uma Assembleia de Deus. E aí, pastor, o senhor cantou aquele hino 115 da harpa cristã. Coloca ele aí, Sara. Esse hino eu ouvia muito na minha adolescência. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu aceitei Jesus numa Assembleia de Deus. E aí, as minhas raízes em Deus são assembleianas. E glória a Deus por isso. Quando eu vim embora para o Mato Grosso, aí eu comecei a congregar na Batista. Eu tinha 16 anos. Mas dos meus 12 aos 15 para 16, era lá. E não tem como, irmãos, você congregar em um lugar e você está indiferente a esse lugar. E cantando canções como essa, que o pastor cantou lá, e até estava me lembrando desse hino, pastor. O 115, eles foram visitar uma assembleia na segunda-feira. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Quem conhece, vai cantando. Levando a palavra com amor. Olha só. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Olha a ordem. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Ó, o meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar. Olha a nossa missão. Escravos do pecado libertar. Conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres, é um convite. Se quiseres trabalhar, acharás também. Tem lugar, viu? Sim, na vinha do Senhor. Para finalizar. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém. Olha o que você declarou. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo que bateu palma está disponível, Senhor. Amém. E são verdades. Imagina você na Assembleia de Deus. Cada culto eles cantam esses hinos da harpa. E você vai cantando. Irmãos, eu tenho 36 anos. E até hoje é muito vivo aqui na minha mente essas canções. E são canções que elas vão alimentando a nossa fé. Fazendo a gente lembrar. Ei, eu te chamei para isso. Eu te chamei para servir. Então, sempre a nossa cultura foi essa de servir. E aqui alguns irmãos vão lembrar do meu irmão Pablo. Quem lembra do Pablo? Irmãos, o Pablo hoje, ele casou, ele está com seus 33 anos. Ele congrega numa IBN lá em Erechim. Ele toca bateria lá. Mas sabe qual foi o começo do Pablo na bateria, que toca muito bem por sinal? Limpando a igreja, era a desculpa dele. Ele ia limpar a igreja, pastor, aquela lá do Poncho Verde. E a desculpa dele era limpar, mas ele passava a mão na bateria. E ele começou ali, sabe? Então, hoje, para a glória do Senhor, ele se tornou um baterista e nunca fez uma aula. Eu acredito, irmãos, que Deus honra o nosso coração. Deus honra o desejo do seu coração em servir.
Por isso não existe você colocar a sua limitação, a sua incapacidade. Você não tem, porque Deus, Ele te capacita. Amém? Assim como Deus capacitou muitos aqui. Eu sei que Deus, Ele é fiel para capacitar. E Ele sabe as tuas orações. Se você tem orado, Senhor, eu quero servir na tua obra. O que eu posso fazer? Irmãos, não falta serviço. Sabe, aqui na nossa igreja nós temos um ministério que visita grávidas, igual a Fabi falou no grupo hoje. Tem as irmãs grávidas da igreja, elas recebem uma visita na casa delas, é feito um momento com elas ali, com a Larissa e com a Fabi. Então olha que precioso, uma pessoa dispor do seu tempo, precioso tempo, para ir visitar alguém, para ir orar com alguém. Isso faz parte da igreja local, amém, irmãos? Então, nós precisamos nos envolver, nos comprometer e tirar a mentalidade de consumidor de culto. Aí tem muitas pessoas que falam, mas eu já fiz muito, eu não tenho mais idade. Irmãos, respira aí, está respirando? Enquanto está respirando, meu irmão, a oportunidade de servir é agora, é hoje, amém? Glória a Deus. Jesus, Ele comunicou uma necessidade. E eu sempre achava, até falo isso sempre na EPOC, na Escola de Obreiros e Cooperadores, que eu achava que aquele versículo que diz assim, orar ao Senhor da Seara, porque inúmeras vezes eu chegava no pastor e falava assim, pastor, está precisando de tal ministério assim, olha. Ele falou assim, você está rogando para a pessoa errada, roga ao Senhor da Seara. Ora para Ele. Aí, estudando na palavra, fui ver. Abre lá sua Bíblia em Mateus 9. Eu achava que alguém tinha falado para Jesus. Jesus, os trabalhadores são poucos. Mas aí, lendo na palavra, falei, meu Deus, foi o próprio Jesus que identificou que haviam poucas pessoas. Mateus 9, 35. Coloca aí para nós. Aqui na minha Bíblia diz a necessidade de trabalhadores. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Repita assim comigo, Jesus não era um desocupado. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos, quem disse aos discípulos, irmãos? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aí olha o que ele diz que é para a galera fazer. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Quem comunicou uma necessidade, irmãos? Jesus. E eu pergunto aqui para os nossos líderes que estão aqui, Cristiane, continua sendo pouco? Continua sendo pouco. Há uma grande busca por inúmeras formações, por inúmeros cursos superiores, mas para essa área é pouca gente. Nem tem concorrência, irmãos. É triste. Nem tem concorrência. Deveria ter, quando fala que vai ter o curso da EPOC, Escola Preparatória de Obreiros e Cooperadores. Devia ter uma fila, pastor. Deveria estar assim, ó. Irmãos, está lotada a turma. Nem tem. Está lotada, você vai ter que ficar para a próxima. Eu gostaria que ficassem em pé os alunos da EPOC, os que estão fazendo, os que já fizeram. Por gentileza. Olha só. Vocês são resposta de oração. Jesus comunicou uma necessidade. E vocês são essas pessoas que responderam, eis-me aqui, envia-me a mim. Eles fizeram as aulas, são 6 aulas. Pode sentar, irmãos, glória a Deus pela vida de vocês. Fizeram as aulas, eles entraram por dentro do assunto da igreja local. Eles mergulharam em palavras que falam sobre caráter.
o caráter do obreiro. Qual é a minha função como cooperador nessa igreja? Qual é a minha função como obreiro dessa igreja? Quais são as recompensas por eu estar servindo? O que eu posso, sabe? Não que você vá fazer esperando algo em troca, mas você é abençoado, irmão, irmã. Então, fica atento, vai ser iniciada a 3ª turma e você pode fazer parte desse avanço do reino. A escola preparatória de obreiros e cooperadores, ela existe para que você possa entender. Às vezes a gente quer servir, mas não sabe por onde começar. Venha na escola preparatória de obreiros e cooperadores. Olha só, o Gustavo fez da parte da 1ª turma. E o Gustavo está sendo ensinado por quem? Você, André, que está discipulando ele? Olha, o André está fazendo um discípulo da área de som. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Porque o André faz anos. E o Renato. E está vindo mais um, está multiplicando, amém? Porque aquilo que eu sei, eu não posso guardar, eu preciso ensinar. Fazer discípulos daquilo que você sabe. A gente não pode explodir em conhecimento. Ah, só eu sei, só eu faço. Negativo. No reino, todo mundo tem a oportunidade. E a igreja local, ela precisa. Ó, o nosso irmão Mídia, Samir. Precisamos que sejam feitos discípulos do Mídia. O Samir tem uma família. Você acha que ele não gostaria de sentar no culto com a esposa dele também? Para assistir o culto? Mas precisa de alguém que fale: eis-me aqui, Samir. Tamo junto. Quero aprender contigo. Vamos lá. Entende, irmãos? Essa é a dinâmica do reino. Lembre-se, eu e você não fomos chamados para ser consumidores de igreja, mas para sermos participantes ativos. Amém? Olha só, um exemplo. Hoje de manhã eu estava fazendo um alongamento lá na academia e na área externa. E eu vi que estava caído um monte de papéis que eles jogaram na terça-feira. E estava nas pedrinhas ainda. Falei, nossa, ninguém foi lá e tirou esses papéis, continua lá. Porque consumidor não tem compromisso com a estrutura que ele paga. Aí eu pensei, se fosse na igreja, alguém já tinha catado. Porque na igreja, você entende, essa igreja aqui é minha, tá sujo, vou limpar. Eu não espero alguém, mas fulano que faz isso. Fulano, não, nós temos responsabilidades, amém? Pensa, 2 dias, os papelzinhos lá. Eu falei, nossa. E eu estava lembrando dessa palavra sobre o servir. Falei, Senhor, o servir, ele realmente tem que ser voluntário. É voluntário, irmão. Ninguém é forçado, ninguém é obrigado. Mas o simples fato de eu e você termos sido resgatados por Jesus, sabe, de nós termos aceitado a Ele, e por termos ganhado pleno acesso, sabe, a salvação, a eternidade, só por isso, a gente já deveria automaticamente ter ativado em nós o desejo de servir. Eu preciso servir, eu quero fazer. O que tem nessa igreja? Você está congregando aqui, amém? Deus te plantou neste lugar, faça o melhor para Deus. Você pode servir, amém? O envios é urgente. Eu e você fazemos parte. Até que ele venha, a oportunidade de fazer é agora, irmão. Não é para depois, não. Certo? Abre sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Eu sei que tem pessoas aqui, assim como a palavra diz, que Deus concedeu dons e habilidades. 1 Pedro 4, 10 e 11. Olha que palavra preciosa. E o título dela fala assim: a vida dedicada a Deus. Uma vida dedicada a Deus. Deus concedeu um dom a cada um. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Então não existe você dizer assim, eu não sei que dom eu tenho, irmão. Você sabe sim. Você tem talentos, você tem habilidades, N possibilidades.
em várias áreas. O nosso Deus é um Deus criativo. E a criatividade dele, ela habita em nós também. Deus deu várias características para cada um. Mas não é para finalidade própria, é para servir ao outro. Amém? É isso que disse. Deus concedeu um dom a cada um. Vocês devem usá-lo para servir. Agora, se eu estou pegando todas as habilidades e dons que eu recebi do Senhor, e eu estou usando para benefício próprio, eu não estou fazendo conforme está na palavra. Ó, o versículo 11. Você tem o dom de falar? Faça de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Ah, Suzy, eu não sei cantar. Irmão, mas você sabe ajudar, não sabe? Você sabe se aquela pessoa que segura na mão do outro fala assim, não, eu te ajudo, irmão. Qual é a tua necessidade? Comunica para mim a tua necessidade, que eu vou te ajudar. Isso também é um dom, irmãos. Porque, fala sério, tem gente que pode estar alguém morrendo do lado dele, ele vê, ainda chuta e vai-se embora. Zero compaixão. Jesus, na palavra que a gente leu, ele andava pela multidão e aonde ele via um enfermo, ele queria curar. Ele tinha uma compaixão dentro dele que fazia ele ir além. E o mesmo Espírito que havia em Jesus habita em nós, irmãos. Não tem como ser indiferente. Faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Não é para benefício próprio, é para que o nome dele seja glorificado. Tudo que fizermos é para a glória dele. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Não podemos querer esperar glória de homens, sabe? É para a glória do Senhor. Tudo que fizer. Uma vez eu li uma frase que ela falava assim: se a gente soubesse a quantidade de coisas que a gente poderia fazer sem saber para quem vai os créditos, a gente faria muito mais. Mas a gente tem a dificuldade e, sabe, a tendência de querer saber, mas quem vai ganhar os créditos por isso? Ah, é isso aí, mas quem que vai ser aplaudido por isso? Não, irmão, não pense isso não. Independente de quem vai receber os créditos, a glória é dele, é para ele. Ele viu a visita que você fez no lar de alguém. Ele viu a oração que você fez por um enfermo. Ele viu, ele estava lá. É para a glória dele. Tudo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, é para a glória do Senhor. Porque importa que o nome dele cresça. Não é o nosso, é o nome do Senhor. Os dons não são para vantagem pessoal, mas é para benefício dos outros. Mas se a gente tem ambições egoístas dentro de nós, realmente fica difícil. Realmente eu não vou querer fazer nada por ninguém, porque importa o meu umbigo, o meu universo. Está repreendido em nome de Jesus. Não aqui nessa igreja, Senhor. Não aqui. O servir é um dos solos sob o qual somos enraizados. E tem esse livro aqui, que curiosamente, a parte dele que eu estou lendo está falando sobre servir. E é enraizado. Eu achei tão interessante esse livro, porque o tema do nosso ano de 2025, não vale o pastor nem a pastora falar. Qual que é o ano de 2025 na Igreja Batista Boas Novas? O ano do... Oi? Crescimento. Olha lá, ó. Tá bem aqui, ó. Ano de crescimento. Isso aí, Laura. Posiciona e cresce. Tá certo. Esse livro, ele fala, os lugares escondidos, onde Deus desenvolve você. As raízes, irmãos, elas são aprofundadas em Deus. Sobre esse solo da intimidade, da comunhão e do serviço. Sem esses 3 solos bem firmados, não tem como a gente ser enraizado. Não tem como a gente querer servir de maneira genuína. Porque precisamos de intimidade com o Senhor. Nós precisamos de comunhão aqui, ó, e serviço. Estamos falando de igreja local, amém? Sobre servir na nossa igreja local.
E aí, eu fiz uma pergunta: como isso se faz em nossa igreja local? Jesus, irmãos, ele não só falava. Você conhece aquela pessoa que ela só fala, mas ela não faz? Jesus podia ter falado bem assim: aí galera, a lição do dia é servir uns aos outros. João Lucas, pega uma bacia, bota aqui para mim. Ô Cristiane, traz uma toalha. Sami, pega uma cadeira. Agora vem Pedro, senta aqui que alguém vai lavar o seu pé. Jesus não fez isso não. O que a palavra fala? Que foi Ele mesmo. E ainda Ele disse: como eu fiz, como eu dei o exemplo, vocês também devem fazer. Jesus não ensinava sobre algo que Ele não fazia. Ele fazia, Ele praticava. Então, Ele ensinava na prática. E essa forma como Jesus ensinava chocava muitas pessoas. Elas ficavam perguntando: mas do que Ele está falando? Oh, que estranho. Nem os próprios discípulos às vezes entendiam. Ele tinha às vezes que falar por parábolas, né? Mas servir tem que fazer parte do nosso estilo de vida. Qual que é o estilo de vida de um cristão? Ostentar roupas de marca. Ostentar? Não. Jesus nem era disso. Jesus não ostentava. O estilo de vida do cristão é servir. Amém, irmãos? Servir. Glória a Deus. Não podemos simplesmente amar Jesus e dizer: eu amo Jesus, eu vivo para Ele. Mas servir, os meus irmãos, vou não, hein? Aquele irmão que pisou no meu calo, vou nada. Me submeter a uma liderança, quero não. É muito incômodo, irmão. Jesus era manso e humilde de coração. E Ele falou: aprendam de mim. Esses dias atrás, a Pérola foi corrigida por uma situação na escola. E tem uma aluninha que ela se destaca mais. Aí eu falei para ela assim: filha, você tem que melhorar seu comportamento. Ela falou assim: mamãe, então tá bom, eu quero ser igual a coleguinha. Ela falou o nome. Eu falei: não, você não tem que ser igual a ela, você tem que ser igual a Jesus. Porque se você imitar Jesus, que era manso e humilde, só alegria, vai dar certo. E às vezes a gente foca em pessoas, mas a gente esquece que elas também são falhas igual a mim e a você. Entende, irmãos? Então foca em Jesus. Ele não disse: sejam manso e humilde, assim como foi fulano e ciclano. Não, aprendei de mim. Aprenda de Jesus aqui, ó, na palavra. Aprenda dele, manso e humilde. Assim a gente vai saber conduzir os nossos relacionamentos na nossa igreja local. Amém? Glória a Deus. E eu coloquei bem grande aqui no meu caderno assim: pare. Escrevi assim no meu esboço: pare. Pare de olhar para a grama do vizinho. Se atente para a realidade da sua igreja local. E eu tenho um testemunho breve para contar sobre isso. A Pérola faz balé, já tem uns 4 anos. E nesse lugar eu comecei a conhecer irmãs de outra denominação. E naquela época, né, elas falando como se desenvolviam os trabalhos na igreja delas e tudo. E na época o ministério infantil daqui da nossa igreja estava em transição de liderança, estava começando a caminhar. E aí, um belo dia eu falei: nossa, mas na igreja lá tem isso, tem aquilo, nossa. Aí começou aquela comparação. É tão injusto, irmãos, quando eu e você fazemos isso. Aí de repente Deus me levou, pastor Flávio, a olhar para a realidade sua e da Paloma em relação ao Benjamin. Porque eles são os líderes do ministério infantil. E o que eles precisam fazer para se desdobrar com o Benjamin e ainda assim servir os nossos filhos aqui na igreja. Aí Deus falou assim: sabe por que lá é bom? Porque às vezes você não está fazendo o que você tem que fazer na sua igreja. Porque aquelas pessoas estão fazendo o que elas podem lá. Esse é o contexto deles. E você pode fazer na sua. Como que eu, uma mãe de uma criança do Ministério IBN Kids, posso fazer para ajudar? N formas. Chegar para o Flávio, o pastor Flávio, para a Paloma, eles vão te comunicar uma série de necessidades.
aonde você pode ajudar de alguma forma. Então, às vezes, irmão, a gente observa o louvor da igreja tal. Ah, mas lá acontece assim. Ah, irmãos, injusto, não faça isso. Se você pudesse fazer aqui pela sua igreja, talvez aquilo que você critica cresceria mais. Então, não vá para esse solo da murmuração, da crítica, da comparação. Deus derramou uma unção sobre cada denominação. Elas se movem, cada uma do seu jeito. E a Igreja Batista Boas Novas também tem a forma dela de se mover espiritualmente. E é tão injusta a comparação que faz a gente ser ingratos ao que Deus nos deu aqui. Faz a gente ser ingrato com o nosso irmão que está aqui, congregando. Ah, alguém pode perguntar, Suzy, mas nem tudo é perfeito, mas não sei o quê. Tá, irmãos, qual que é a motivação de você estar sentado nessa cadeira? Porque se for o irmão, você vai sair facilmente, loguinho. Mas se for o Senhor, você permanece. Porque no Senhor nós perdoamos. No Senhor nós nos posicionamos para crescer. No Senhor. A obra é dele. É ao Senhor que nós estamos servindo. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. Eu não preciso falar dos outros ministérios. Como o nosso ministério de louvor, por exemplo, tem crescido com a nossa líder Luciane. E eu falava assim, Lu, esse ministério realmente precisava de uma líder mãe. Sabe, uma líder mãe que ela exorta, mas ela também ama. Ela também tem zelo. Irmãos, não é fácil liderar. Eu estou aqui na Igreja Batista Boas Novas desde os meus 16 anos. E eu já vi pessoas entrarem e saírem pelas portas inúmeras vezes. Mas eu glorifico a Deus por quem permaneceu, amém? Você é a resposta de oração. Glória a Deus por isso. Outra coisa, não existe observar sem se envolver. Ah, eu estou vendo que está tendo uma movimentação na igreja, mas eu não me envolvo. Meu irmão e minha irmã, se você é membro desta igreja, não existe observar sem se envolver. Nós precisamos nos envolver. Amém? Como eu disse, existem várias situações onde a gente pode estar se envolvendo. E eu coloquei uma pergunta: como seus filhos e filhas se envolverão se não verem você, pai e mãe, amando e servindo na igreja local? Os nossos filhos verão a gente amando mais os lazeres do que a igreja. Os nossos filhos, as nossas filhas veem a gente amando mais as programações da escola do que a igreja. Uma dificuldade para postar uma arte do culto, mas posta uma festa da escola. Irmãos, a gente tem que se envolver, amém? A gente tem que se envolver com a nossa igreja local. Qual é o sentido de fazermos parte de um lugar e não querer se envolver com ele? Ser apenas consumidores de culto, de estrutura. Ah, tem ar-condicionado? Tá jóia, eu vou. Ah, mas se não tem... Ô, irmãos, a igreja não foi feita para isso. Eu coloquei assim, o batismo, você ser batizado com o Espírito Santo, isso não é o fim. Ah, eu batizei, glória a Deus, está tudo certo, agora eu posso sentar e ficar. Não, esse é o ponto de partida. Seu envolvimento com a obra começou agora. Então, quantas pessoas que eu já vi que passaram pelo batismo e nunca mais. Falei, gente, e aí? O que aconteceu? Nós respondemos a palavra quando ela fala: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus continuou dizendo assim: ensinai e fazei discípulos. O ensinai continua. Inclusive esse culto hoje faz parte do ensinai, amém? As programações que tem faz parte do ensinai, fazei discípulos. Homens, tem culto sábado aqui para vocês. Culto para o Senhor, mas é vocês que vão adorar Ele, vocês que vão prestar culto a Ele. E aí, qual é o envolvimento? Ah, vai ter cantina. Poxa, eu posso contribuir com a cantina. Já se programa. É o envolvimento. E tem uma frase clássica que fala assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Já ouviu essa frase, irmão? É muito forte.
Eu gostaria até de pedir que viesse à frente os líderes de ministério e os obreiros. E o pastor e a pastora também, se puder vir. Obreiros, obreiras e líderes de ministério. Cooperadores, professor de salinha. Professor de salinha. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vocês também, meninos da introdução. Eu gostaria, irmãos, que vocês refletissem em que temos gastado a nossa vida. Em que você tem gastado a sua vida? No fim, você vai poder dizer que valeu a pena? Onde temos empenhado o nosso melhor? Nossas habilidades. Por que eu chamei essas pessoas aqui? Porque elas fizeram uma escolha de gastar a vida delas pelo Senhor, para a obra do Senhor. E isso que eu fiz aqui, irmãos, não é para louvar, para glorificar a elas, não. É para glorificar ao Senhor. Por quê? Porque, pensa só, Cristiane, quantos mais ou menos que vocês serviram de ceia no domingo? De ceia? 100 e? Foi tudo? Foi uns 110. 110 pessoas foram servidas domingo na ceia. 110 pessoas. Olha o time. O time que está por trás. E você pode fazer parte disso, amém? Você pode contribuir com o ministério do diaconato. Você pode contribuir com o ministério de louvor. O esquadrão de Cristo. N ministérios. Recepção, que são essas pessoas que recebem quem está chegando na igreja. Olha só como poderiam ser mais pessoas. Você pode contribuir com o ministério de louvor, se você toca, se você canta. Mas não é de qualquer jeito não, irmãos. Para servir ao Senhor tem que ser com alegria, amém? A palavra fala, servir ao Senhor com alegria. Não é com pesar. Ai, de novo. Ai, tem que ir. Não, irmão, é com alegria. Enquanto há fôlego, há oportunidade para servir. E essas pessoas, nem elas e nem vocês e nem eu, temos tempo a perder com situações pessoais. A igreja, ela precisa crescer em maturidade. Amém? E eu vou finalizar com uma oração. E eu gostaria que toda a igreja pudesse ficar de pé para a gente encerrar juntos. Aleluia, Jesus. Repitam assim comigo. Senhor, estou fazendo o que me mandou fazer. O Senhor me disse que eu seria seu amigo se fizesse o que o Senhor ordenou. Amar as pessoas como o Senhor me ama. O Senhor me ama profundamente, intensamente e com zelo. O Senhor se entregou na cruz por mim. O mínimo que posso fazer é amar outras pessoas como o Senhor me amou. E eu não preciso que me agradeçam. Se eu posso servir as pessoas empilhando cadeiras, então é isso que eu quero fazer. Amém? Não existe serviço grande e pequeno no reino. Sabe, está sendo feito um apelo nos grupos das mulheres, dos homens, sobre a limpeza da igreja. Se você pode contribuir, se você pode colocar na sua agenda. Suzy, eu realmente, ouvindo a palavra, eu vi que eu não tenho ainda esse hábito de servir a minha igreja local, mas eu quero. Irmão, está tendo equipe de limpeza para limpar. São 3 equipes: banheiro, cozinha e templo.
Uma vez por mês é feita a faxina. Você vai ver como é prazeroso. Você vai ver o que Deus vai despertar em você no simples fato de você estar puxando um rodo, uma água, ou pegando a mangueira e limpando. Você vai falar, cara, eu faço parte disso. Essa igreja é onde Deus me colocou, eu amo, eu quero servir aqui. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, fecha os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Deus, louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, por fazer de nós membros, ó Pai, participantes do avanço do teu reino, Senhor. Membros participantes através desta igreja local. Eu quero louvar ao teu nome, Senhor, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que decidiram, que escolheram, Pai, gastar as suas vidas ao Senhor, servindo ao Senhor. Homens e mulheres, Pai, que têm as suas funções lá fora, que são funcionários, que são empresários, mas ainda assim, Senhor, eles colocaram a sua vida à disposição de servir na tua obra, Senhor. Desperta na Igreja Batista Boas Novas, desperta em cada pessoa que está aqui o desejo, Pai, que queime em seu coração, Pai querido, assim como Isaías declarou: eis-me aqui, eu quero contribuir sim, eu quero fazer parte disso sim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pai, se há alguma limitação, Pai querido, que o Senhor possa, assim como aquele anjo fez com Isaías, Pai, que foram removidos os seus pecados. Pai, remova também do nosso meio as falhas de caráter, remova do nosso meio, Senhor, tudo que nos impede, que não haja limitação, que não haja impedimento, para que nenhum de nós sirvamos na tua obra, Senhor. Pai querido, nos faz participantes do avanço da tua obra, aqui através desta igreja, e que sim, Senhor, que essa igreja possa crescer para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Pai. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Transforma-me conforme. Amém. Ainda em pé como estamos, nós já vamos encerrar. Jesus um dia chegou para curar um homem, 38 anos, paralítico. É a história do homem do tanque de Betesda. Só que era sábado, e o judeu não trabalha no sábado. E aí Jesus quebra paradigmas e ele diz assim: depois de ter curado o homem, os judeus queriam matar Jesus. Como que ele faz isso? Como que ele serve os outros, ainda num dia que não pode servir? Aí Jesus dá uma resposta sensacional. Ele fala assim, ó: o meu Pai está trabalhando até agora, e eu trabalho também. E se ele, como foi pregado aqui, é o nosso maior exemplo, e ele continua trabalhando, por que nós muitas vezes temos a dificuldade de não fazer algo para o reino? O meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Que essa seja a intenção do nosso coração cada dia mais. Se o meu Deus está trabalhando, se o meu Cristo está trabalhando, se o Espírito Santo está trabalhando, por que eu não posso trabalhar também, fazer algo também? Amém, povo de Deus? Guarda essa palavra no seu coração. Que Deus continue abençoando a vida da Suzy, a sua família. Quinta-feira passada, como servir a família. Hoje, como servir a igreja local. Quinta-feira que vem, como servir uns aos outros. Ah, vai pegar fogo.
vai pegar fogo. Não falte, amém? E traga mais alguém com você. Domingo agora, culto da família. Sábado às 15 horas nós temos o batismo, amém? O batismo, sábado agora às 15 horas. Vai ser lá na casa do irmão Christian e da irmã Raquel, que cederam a casa deles lá, a piscina, para a gente realizar o batismo. Vai ter o café da tarde. Se você quiser participar, você tem que procurar as secretárias da igreja, né? Cadê a Suelen? Está aí? A Suelen está ali, a nossa secretária. Você vai procurá-la e falar: eu quero participar, porque vai ter o café da tarde, a gente vai organizar o café lá, tá? Domingo, culto da família. E sábado, mais uma vez reforçando aqui, eu espero todos vocês aí, varões, a rapaziada aí também, ó, para o nosso culto dos homens aqui. Quem já comprou o cupomzinho do kit churrasco, para concorrer ao kit churrasco? Se você não comprou ainda, nós temos acho que poucas unidades, hein? Poucas unidades. Pode comprar, porque se elas ganharem, elas presenteiam os maridos, né? Olha que bênção, ó. R$10 só o cupomzinho, um kit churrasco lá completo. 2 picanhas, 2 kg de linguiça, 2 kg de... Tem até carvão no pacote lá, irmão, churrascão completo. E nós já combinamos com alguns homens aí, quem ganhar vai convidar o resto aí para comer lá na casa dele, fazer o churrasco lá, ó que benção. Amém? Faz assim com a sua mão, ó. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja contigo, meu irmão, seja contigo, minha irmã, seja com toda a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe sua vida. Cumprimente pelo menos 15 irmãos aí com a graça e a paz. Pode aplaudir Jesus, irmão. Quer aplaudir? Pode aplaudir. Glória a Deus. Deus abençoe. Flecha que acertam ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como quero ser usado que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me,